algumas dúvidas. Quanto a essa parte do Word, não. Tá bom. Já vamos chegar lá. 1, 2, 3, gravando. Hoje é dia 31 de outubro de 2020, 14 horas e 35. Essa aula está sendo gravada, né? A aula da quinta lista de exercício de economia. Ela será disponibilizada no Moodle e no canal privativo do professor de YouTube. Ok, vamos começar com a questão 1 aqui. Já que tu falaste, Sérgio, lê para nós a 1. Sérgio? Sim, senhor, já estou pegando meu arquivo Não aqui. dá para enxergar aqui na tela? Não, tá legal, já consegui acessar, professor. Ah. Então vamos lá. Esse trabalho é então da professor Ricardo Letícia, pergunta 1. O que define a moeda é sua liquidez, ou seja, a capacidade que possui de ser um ativo provavelmente prontamente disponível e aceito para as mais diversas transações. Além disso, 3 outras características a definem. Bom, aí quer que responda já? Eu gostaria que tu dissesse qual é a alternativa que tu respondeu. Bom, eu utilizei a B, instrumento de troca, unidade de conta e reserva de valor. Tá, o que estaria errado na A? Na A, É. a forma dela, a princípio, o que define ela não é a forma metálica, e papel moeda também não é uma característica outra. A moeda escritural é uma moeda que é a moeda do banco, que eles que utilizam. Então, isso não são características que representam o que a moeda realmente é. Tá. O item C. O item C, reserva de valor, está correto. Credibilidade não é uma característica. E aceitação no exterior também não é. A princípio, ela é uma moeda utilizada no nosso país, né? Então, a princípio, também não é uma característica correta. A D, então, é um instrumento de troca, está correto. Curso forçado e lastro ouro, não, também não tem nada a ver com isso, que o senhor mesmo comentou numa das nossas aulas que não existe mais o lastro em ouro. Forma metálica, mais uma vez, não está correto. Reserva de valor, sim, está correto. E curso forçado também não é uma questão que dá para se caracterizar dentro das suas funções. Ok. Obrigado, Sérgio. Alguém respondeu Nada, de forma professor. diferente? Não. Então tá, vamos para a pergunta 2. Quem é que pode ler a 2, por favor? Pode ser a Tabata. Claro, peraí. Suponha que o Bacen decida reduzir o crédito para empresas e consumidores no mercado brasileiro. Quais políticas monetárias contribuiriam para essa redução? Responda a alternativa correta C ou incorreta I. Eu fiquei na dúvida porque eu não entendi a pergunta. Tá, pois é. Para a gente poder responder essa questão, a primeira coisa é entender o enunciado. Né? Então, o que nós temos no enunciado aí? Reduzir crédito para empresas e consumidores no mercado brasileiro. Né? Ou seja, reduzir crédito significa reduzir a oferta de moeda. Tá? Ou seja, então, o que o Banco Central poderia fazer, ou quais políticas monetárias poderia adotar para reduzir a oferta de moeda? E a gente sabe que, para o Banco Central reduzir a oferta de moeda, tem 2 formas. Primeiro, ele emite menos moeda papel, né? Ou seja, menos cédulas, menos moedinhas. Isso é fácil de controlar, né? Basta ele determinar, né, a quantidade de papel impresso, mas além desse tipo de moeda, existe a chamada moeda bancária, moeda escritural, né? E essa moeda tem um processo de multiplicação que a gente viu em aula, né? Tá. Para controlar essa multiplicação, o Banco Central tem que adotar algumas políticas. Ficou claro o enunciado? Alguma dúvida quanto ao enunciado? Não, entendi o enunciado. Não, tudo certo. Todos entenderam? Porque isso é uma questão, essa questão 2 é uma questão de prova, pessoal. Entenderam o que o professor falou? Então vamos lá, começa a leitura.
Letra A. Bacen adota uma política de diminuição das reservas compulsórias dos depósitos à vista dos bancos comerciais. Eu vou te fazer uma pergunta, Tabata. Se Tá bom. diminui as reservas, né? Se ele determina uma política de diminuição dessas reservas, o banco vai ter mais ou menos dinheiro para emprestar? Mais? Se tem mais dinheiro para emprestar, o efeito multiplicador da moeda bancária é maior ou menor? Maior? Maior. Vai ter mais ou menos oferta de. Vai ter mais ou menos moeda no mercado? Se ele diminui, aumenta. Vai ter menos? Não, vamos de novo. Tá. Diminuiu as reservas compulsórias, ok? Tá, ok. O banco vai ter mais ou menos dinheiro para emprestar? Mais? Se tem mais dinheiro para emprestar, o efeito multiplicador da moeda é maior ou menor? Maior. Se o efeito multiplicador da moeda é maior, a oferta de moeda, a disponibilidade de dinheiro na economia aumenta ou diminui? Aumenta. Então, é isso que o Banco Central quer? Lá em cima, na pergunta 2? Não. Então, é correto ou incorreto? Incorreto. Perfeito, é esse o raciocínio. É Tá. complicado? É, mas é esse o raciocínio. Ou seja, se o Banco Central quer reduzir o crédito, quer reduzir a oferta de moeda, ele não vai diminuir as reservas compulsórias, ele vai aumentar as reservas compulsórias. B. Bacen diminui o percentual máximo de empréstimos sob consignação. Que é isso? Que significa esse empréstimo sob consignação? Você lembra o que eu falei? Que muitas vezes as pessoas estão endividadas, estão com compromisso, precisam de contrair despesas, e a pessoa está lá, tem o seu, por exemplo, a pessoa é aposentada pelo INSS e ganha 3 mil por mês do INSS, cai todo mês na continha dela. Aí o que acontece? A pessoa vai lá no banco e faz um empréstimo sob consignação. Sim. Ou seja, uma parcela desse dinheiro, vamos supor, 30%, fica como empréstimo sob consignação. Então, ela vai ganhar, durante um tempo, né, R$ 900, né, seria 30% de 3 mil, ok? Sim. Mas lá na frente ela vai ter que pagar esse empréstimo. Tá? Sim. Quando ela for pagar, o banco automaticamente tira do caixa dessa pessoa, do recebimento que ela teria mensal, e esses R$ 900 para pagar o empréstimo. Se o Banco Central diminui o percentual máximo, ou seja, se em vez de os bancos poderem fazer empréstimo de 30%, só puderem fazer empréstimo de 20%, isso aumenta ou reduz o crédito? Aumenta? Para as pessoas, para a sociedade. Aumenta? Tu acha que aumenta? Eu acho. Então tá, vou de novo. O banco antes podia, tu ganhava 3. Antes o banco podia te emprestar 900. Aí o Banco Central diz, não dá para emprestar mais 900. Tu pode emprestar no máximo 600. Tá, entendi. Eu achei que estava sendo o contrário. Tá, entendi. Então diminui. Se diminui o crédito, aumenta ou diminui a oferta de moeda? Diminui. Então, essa resposta é correta ou incorreta? Para os propósitos do Banco Central. É correta? Correto, exatamente. Pessoal, todos os outros que estão aqui na sala podem participar. Alguém está com dúvidas? Alguém está estranhando a análise do professor? Tá tudo tranquilo? Professor. Fala. Fazia horas que eu não falava, né? Mas as 2 últimas aulas eu estava doente, tá? Então eu só escutei. Eu tive dificuldade de entender esse exercício e eu só consegui compreendê-lo, e eu acho que eu botei todas corretas, a partir do momento que eu linkei a pergunta e eu continuava lendo com a resposta. Ali, suponha que o Bacen decida estar no mercado brasileiro. Aí eu começava a ler a resposta e começava a fazer sentido. Foi assim que eu consegui resolver essa questão. Tá bom, pode ser uma boa ideia. Não tem problema nenhum, exatamente. Ou seja, a ideia a pergunta ela discute
como o Banco Central pode reduzir a oferta de moeda, né? E aí tem várias alternativas e vocês vão ter que escolher se a alternativa é correta ou incorreta. Sem problema, boa análise. Continua, Tabata. Claro. Bacen atua no mercado aberto, open market, comprando títulos da dívida pública. Se ele resgata os títulos, se ele compra esses títulos, ele injeta moeda na economia ou ele tira moeda da economia? Ele injeta moeda para as famílias, para as empresas, para os bancos que têm esses títulos, ou ele tira esse dinheiro das pessoas, dos bancos e das empresas? O que tu acha, Tabata? Eu acho que ele tira. Tu acha que ele tira? Não, eu acho que ele compra. Não, pera. Deixa eu raciocinar, peraí. Atua no mercado comprando títulos da dívida pública. Tá, ele Pensa tá assim, comprando... Pensa assim, é bem fácil, tá? Tá. Tu tem um papel, tá? Uhum. No papel tu diz assim, eu, Tabata, qual é teu sobrenome? Lima dos Santos. Eu, Tabata Lima dos Santos, mulher, estudante da UERGS, tantos, com 20 e poucos anos, tal, não sei quantos anos tu tem, mas tá. 20. Tem 20 anos, tem um direito, né? Um título do governo, né? Tá. Um título no valor de R$1.000, tá? Tá. Tu tem esse papel, tá? Uhum. Aí passa um tempo, tu pode renovar esse papel, ou simplesmente tu pode entregar esse papel para o governo e ele te dá o dinheiro. Ele vai comprar esse teu título, ok? Ok. Eu pergunto, vai entrar dinheiro para ti ou vai sair dinheiro? Vai entrar? Do teu bolso. Então, toda vez que o Banco Central atua no mercado de open market, comprando esses títulos que está na mão da Tabata, do Ricardo, das empresas, dos bancos, entra moeda na economia, entra moeda no mercado ou sai moeda? Entra. Se entra moeda no mercado, aumenta ou reduz o crédito? Aumenta. Então, é correta essa política? Não, porque quer reduzir. Exatamente. Então, é incorreto. Isso. Perfeito, Tabata. Muito bem. Próximo. Letra D. Bacen impõe normas mais rígidas aos bancos comerciais para oferta de crédito a pessoas físicas e jurídicas. Ok, vamos ver o que é essas normas mais rígidas. Por exemplo, um juro mais alto para o cheque especial, ou limites no cheque especial, ou maior exigência para maiores garantias para as pessoas tomarem empréstimos, bancos, empresas tomarem empréstimos, diminuição do percentual máximo de empréstimo sob consignação. Se o Banco Central impõe essas normas mais rígidas, as pessoas vão conseguir tomar mais empréstimos ou menos empréstimos? Não só pessoas, né? Os agentes econômicos, empresas, acho que menos, empresas... porque vai aumentar a dificuldade, né? Vai ficar mais rígido, vai ser uma forma de reduzir. Exatamente, então, acho que tá correta. Está correto, ou seja, no momento que o Banco Central impõe normas mais rígidas, os agentes econômicos, empresas, famílias, né, e outros agentes econômicos vão ter menos possibilidade de pegar dinheiro dos bancos. Isso. Portanto, vai reduzir o crédito para empresas e consumidores. Então, perfeito. ela está correta. Ótimo, correto. A última. Bacen diminui a taxa de juros nas operações de redesconto. O que são as operações de redesconto? São as operações de socorro à liquidez dos bancos. Né? Toda vez que o Banco Central diminui a taxa de juros nas operações de redesconto, de socorro à liquidez, eu pergunto, os bancos vão ter que aumentar, se tu fosse diretora do banco, Tabata, tu aumentaria ou diminuiria o encaixe técnico do banco? Aumentaria. A reserva que ele tem para fazer as operações de liquidez? Aumentaria. Não, olha aqui, vamos de novo. O que são as operações de redesconto? São aquelas operações quando o banco está com problemas de operação, de liquidez, do dia a dia, ele vai lá e pede dinheiro emprestado para o Banco Central, ok?
Se o Banco Central diminui essas taxas de juros nessas operações, fica mais barato pedir dinheiro emprestado. Fica mais, digamos assim, mais tranquilo para o banco e para o banco comercial, para o Bradesco, para o Santander e outros, ter problema de liquidez. Estamos com problema de liquidez, o que fazer agora? Vamos lá no Banco Central, vamos pedir dentro do limite que o Banco Central impõe, mas o juro é baixo. Uhum. Né? Compensa ter problemas de liquidez. Puxa, se compensa ter problema de liquidez, o Banco Central, o Banco Bradesco vai fazer o quê? O encaixe técnico dele, ele vai aumentar ou diminuir? O que tu acha? Vai diminuir? Vai diminuir, porque ele quer, porque o banco ganha de que forma? O banco ganha nas operações, na diferença entre o juro que ele cobra e o juro que ele paga, né? Sim. E essa é uma forma. E a outra forma é o volume de empréstimos que ele oferta. Se ele diminui o encaixe técnico, aumenta o dinheiro disponível para emprestar. Mas vai dar problema de liquidez. Eu vou lá no Banco Central, faço uma operação de redesconto, o juro está baixo, e eu resolvo o meu problema de liquidez. Então, a pergunta que fica é o seguinte: se o Banco Central diminui a taxa de juros nessas operações de redesconto, ele vai incentivar o aumento da oferta de moeda ou não incentivar, mas vai determinar o aumento da oferta de moeda ou a diminuição da oferta de moeda? O aumento. O aumento. Então, sim. A alternativa E é correta ou incorreta? Incorreta. Incorreta, ou seja, toda vez que o Banco Central quer diminuir o crédito, ele vai aumentar a taxa de juros nas operações de redesconto. Porque aumentando a taxa de juros nas operações de redesconto, os bancos, a Tabata, que é diretora do Bradesco, do Santander, ela vai dizer, não, nós não podemos ter problema de liquidez aqui no banco. Por que nós não podemos ter problema de liquidez? Porque se a gente for no Banco Central pedir dinheiro empréstimo, o Banco Central vai cobrar um juro muito alto. Então, vamos fazer o seguinte, para a gente não ter problema, a gente aumenta o nosso encaixe técnico. Aumentando o nosso encaixe técnico, eu vou ter um menor volume de dinheiro disponível para emprestar. Tendo menor volume de dinheiro para emprestar, o efeito multiplicador da moeda bancária é menor, ou seja, reduz o crédito. Reduz a oferta de moeda e reduz o crédito. Entendi. Ok, pergunta. Muito obrigado, Tabata. Parabéns, hein? Boa análise, gostei. Olha, fiquei bem impressionado com a tua capacidade de raciocínio. Parabéns. Obrigada. Mais alguma pergunta em relação a 2, pessoal? Não. Professor. Fala. Olha só, sobre a questão ali do... Tu passou, mas tudo bem. Sobre a questão ali do... Tu tá arrasando, hein? Só elogios para tua... mesmo? Olha... Eu não falei que era por tempo, não falei da monitoria, eu falei pela tua simpatia. Não falei da monitoria. Mesmo? Eu acho que você tá sabendo já o que eu fiz. Eu nem sei como eu te reporto o que eu faço, porque algumas pessoas já me perguntaram e eu tentei responder para elas. Fala bem de mim, né, Belistero? Pelo amor de Deus, senão eu não libero lá tua bolsa. Não, meu excelente professor. Esther, vamos lá. Pergunta 2, o que tem? Não, então, essa coisa... A C, questão de comprar, de coisa do open market, compra títulos, foi uma coisa que eu lembrei e é um pouco difícil de entender. E aí, como eu tinha explicado para alguém, que eu não me lembro, eu fiz como pensando da seguinte forma: se tem alguém comprando coisas, né, atua no mercado aberto, comprando títulos da dívida pública, de quem o Bacen vai comprar vai ser do mercado, ou seja, pensando como se ele comprasse de mim, né, pensando individualmente, que eu sou o mercado. Se alguém compra alguma coisa de mim, eu vou receber dinheiro por isso. Então, pensando por aí, claro. Exato, pensando na população, se eu vou receber dinheiro por isso, então aumentaria a circulação de moeda.
Exatamente. Então, às vezes, pensando não no mercado, mas pensando em você mesma, como se você fosse o mercado, dá para entender melhor, entendeu? E É isso não o aí, pode ser, é contrário, um bom raciocínio. e Fala. no contrário, por exemplo, quando o Bacen tá vendendo, por exemplo, vamos supor, você vai numa loja e você vai e compra um sapato. Só que no caso não vai ser o sapato, vai ser o título, né? E aí quando você compra o sapato, você dá dinheiro e você recebe alguma coisa em troca. Então você perdeu dinheiro, né? Sim, teoria, né? Aham. Então você diminui o seu dinheiro. Então, pensando numa população, diminui a circulação de dinheiro, entendeu? De moeda. De moeda, exato. E aí, então é mais fácil de entender colocando numa situação pessoal. É isso. Perfeito, perfeito. Mais alguma questão? Posso ir para Não, 3? pode. Vamos ver quem é que está na sala aqui. Juliane, pode falar, Juliane? Eu sabia que eu ia ser chamada. Um dia, né? Cai para todo mundo, vai, Guria. Eu tava sentindo. Tá. 3 e 4 para ti, já que tu tá sentindo, vai 2 direto. Toca a ficha, Guria. Tá, pergunta 3. O Banco Central do Brasil, o Bacen, tem entre suas responsabilidades a de... Letra A. Emitir papel moeda, fiscalizar e controlar os intermediários financeiros, supervisionar a compensação de cheques. Tá certo ou errado? Então, nessa eu fiquei com dúvida e eu achei mais correta a D, né? Não cheguei ainda lá. A D? Não sei por quê. Tu não sabe por quê. Porque eu sei que ele executa as políticas monetárias. Sim, e fiscal. O que a gente viu na última aula? Tu estava na última aula? Tava e não tava porque eu tava com problema na internet. Tá. E não viu dá uma olhada bem no início da última aula, que a gente fala de política fiscal, pessoal. O que é política fiscal? Então, É a política responsável pelo controle da arrecadação do governo, né? E pelos gastos do governo. Basicamente, a política fiscal se divide em política tributária e política orçamentária. Compete ao Banco Central elaborar orçamento público? Compete ao Banco Central elaborar política tributária? Sim ou não, pessoal? Não, né? Não. Então não é a D. Aí eu errei. O que o pessoal respondeu aí? Professor, eu também fiquei um pouco de dúvida nessa. Uhum. Mas a gente teve uma outra lista que nós tínhamos que pesquisar as funções do Bacen, né? E naquela lista ali, assim, eu marquei a A, só que dentro da A eu não achei essa função supervisionar a compensação de cheques, tá? Mas as outras, sim, estavam lá como função. Mas tem. Ele não. Eu, pessoal, quando tinha a idade da Tabata, né? 20 anos, eu fazia estágio no Banco do Brasil, tá? E eu passava a noite inteira lá. Hoje em dia quase não tem cheques, né? Muito pouco a circulação de cheque. Mas ali perto do aeroporto, não sei se alguém conhece, ali tinha um local do Banco do Brasil, e eu fazia a compensação dos cheques, né? Ficava ali na frente dos computadores, horas e horas, e a gente ficava compensando cheques, né? A operação era do Banco do Brasil, mas a supervisão desse sistema é do Banco Central. Então tá certo. É eu claro fui por eliminação, né? Porque nas outras também tinha sempre alguma coisa que não era. E aí esse eu achei que até poderia ser, né? Eu não tinha encontrado ali na minha lista, mas eu imaginei que deu uma errada. No caso da B ali, o Banco Central não tem o papel de atuar como banco. O Banco Central é um banco normativo, né? Não é um banco do governo federal. Ele não opera com operações financeiras. Isso compete ao Banco do Brasil, né, e à Caixa, né? E renegociar a dívida não é exatamente o papel do Banco Central.
aceitar depósitos, conceder empréstimos. Eu pergunto para vocês conhecem alguém que tem conta no Banco Central? Não. A agência do Banco Central, além da agência assinado em Brasília, em Porto Alegre, não é papel do Banco Central ser um banco comercial, né? A D eu já falei, né? Também não é política fiscal, e na E também, né? Não é política cambial. Mas tem uma questão ali na primeira, então, você pode me ajudar a raciocinar. Quando a gente fala em uma organização, ou seja, no Banco Central como um agente, ele me parece que a estrutura dele é mais formada para ser um balizador de estratégia. E quando tu fala um regulador. A palavra é regular o mercado. Ele, além de regular o mercado, então, me parece que está no campo da estratégia, quando tu pega a pirâmide administrativa. E o supervisionar, ele está voltado mais para a parte operacional. Então, isso me fez entrar em dúvida. Se o Banco Central, sendo um órgão regulador, ele não poderia estar supervisionando nessa perspectiva. Talvez a palavra, até vou revisar isso, prometo que reviso para vocês essa palavra, supervisionar talvez esteja usada como sinônimo de forma incorreta. Mas a ideia é de que o Banco Central, ele de certa forma, ele regula essas operações, ele define critérios, ele define normas, mas tá bom, concordo que supervisionar talvez não seja a melhor colocação aí para o Banco Central. Mas a ideia é essa, pessoal. A ideia é de que o Banco Central é um banco normativo, é um banco regulatório, é um banco fiscalizatório, tá? É um banco que tem o papel fundamental de conduzir a política monetária de um país, como é o caso do Banco Central. A 4. Obrigado, Sérgio. A 4, continua, Juliane. Tá. Entende-se por operações de mercado aberto especificamente. Letra A. Concessão de empréstimos por parte dos bancos comerciais, empresas e consumidores. É isso, operações de mercado aberto? Não. Próximo. B. Concessão de empréstimos pelo Banco Central a bancos comerciais. É isso? Não. C. Venda de ações em bolsa pelas empresas ao público em geral. É isso? Não, também. E agora? É a D. Atividade do Banco Central na compra ou venda de obrigações do governo. Exatamente. É essa aí. Tá? Obrigações são títulos, né? Obrigações são títulos, são papéis que o governo compra e vende no mercado para obter recursos. Tá? Então a alternativa 4 é a D. Obrigado, Juliane. De nada. Vamos lá para 5 agora. Quem é que lê a 5 para nós? Vamos ver aqui. Todo mundo quietinho, né? Cássia, tá na sala? Não? Cássia não tá? Júlia? Fala, guria. Oi, Pro, tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá, que meu microfone tá um pouco problemático. Pergunta 5. A principal função da reserva compulsória sobre os depósitos bancários como instrumento de política monetária é permitir ao governo controlar a demanda de moeda, permitir às autoridades monetárias controlar o montante de moeda bancária que os bancos comerciais podem criar, ou impedir que os bancos comerciais obtenham lucros excessivos, ou forçar os bancos a manter moeda ociosa no sentido de cobrir as suas necessidades de caixa, ou todas as alternativas anteriores. Tu respondeste essa? Eu respondi como se fosse a B, mas eu não tenho Brasil. certeza. Isso. Perfeito, tá certíssimo, né? O objetivo é justamente esse, né? Ou seja, controlar a multiplicação da moeda bancária, né? Na medida que o Banco Central aumenta ou diminui as reservas compulsórias,
ele vai afetar o montante de moeda bancária existente. Quanto maior for a taxa, né, o percentual de reserva compulsória, menor a oferta de moeda. Quanto menor é esse percentual, quanto menor é a retenção sobre a forma de depósito compulsório que o Banco Central determina, mais dinheiro os bancos comerciais têm para emprestar. Consequentemente, o efeito multiplicador é maior. Perfeito, corretíssimo. Obrigado, guria. Alguma dúvida quanto a essas 5? Alguma pergunta? Essa aí ficou a B, então, professor, é isso, né? B de Brasil. Tá. B de Brasil, tá, então tá certo. Obrigado. Ok. Pode ler, Deraldo, a 6. Aqui, abriu o microfone agora. Vamos lá. Pergunta 6. Sobre política monetária, responda. Como a política de compra e venda de títulos públicos pode afetar a expansão dos meios de pagamentos? A política de compra e venda de títulos públicos é um instrumento mais ágil e eficaz, e por isso normalmente gera impactos de curto prazo. Quando o governo compra títulos, está inserindo moeda na economia, e assim incentivando a política expansionista. O oposto vai ocorrer quando há venda de títulos. Ao ser efetuada a venda, é retirada a moeda da economia e trocada em forma de títulos. Por isso, a venda utilizada para reduzir a liquidez de uma economia é utilizada e faz parte da política restritiva. Através do Tesouro Direto, é possível comprar os títulos vendidos pelo Tesouro Nacional. Muito boa resposta, parabéns. É isso aí, ou seja, na verdade, o Banco Central, quando ele vende títulos, o governo, quando vende títulos, na verdade, ele tem um objetivo maior, é pedir emprestado para a sociedade um dinheiro que ele não tem. Tá? Vamos examinar a situação do governo atual, de 2020. A dívida pública aumentou absurdamente. Né? O teto de gastos não foi respeitado. E o que o governo fez para conseguir dinheiro? Já que o orçamento já tinha sido feito antes da pandemia, né? E o governo não tinha receita para atender esse volume de gastos em saúde que foi necessário para o combate da Covid. O governo federal, que é o único que tem o poder de emitir moeda também, mas de emitir títulos públicos, ele lançou mão desses títulos, vendeu títulos no mercado, tá? E esses títulos foram adquiridos por quem? Pela sociedade, tá? Pelas empresas, pelas famílias, pelos bancos comerciais, e captaram esses títulos. Em troca, recebem juros, né, por esses títulos. Em momento que o governo emite esses títulos e vende esses títulos, ele está recebendo dinheiro da sociedade que empresta para o governo, esperando que lá na frente o governo vá lá, devolva esse dinheiro emprestado com juros, né? Então, o grande objetivo da venda de títulos públicos, né, federais, no caso, porque o governo federal é o único que pode emitir, é esse. Só que tem um efeito secundário, ou seja, toda vez que o governo vende títulos públicos, ele entrega, como disse a Esther, entrega papel para a gente, entrega um documento para a gente, assinado, um compromisso de pagamento futuro, e em troca a gente dá dinheiro. Então, toda vez que a gente vende, toda vez que o governo vende esses títulos, sai dinheiro da economia, há uma diminuição de dinheiro circulante na economia. Em contrapartida, quando o governo lá na frente resgata esses títulos, né, da sociedade, compra esses títulos, ou simplesmente as pessoas, esse título vence, a pessoa vai lá e troca esse título pelo dinheiro que ela emprestou lá atrás, ocorre o efeito ao contrário, ou seja, há um aumento da oferta de moeda na economia. Há um aumento da moeda circulante no mercado. Ok. Item B. Quem é que pode responder o B, pessoal? Alguém fez B? Eu fiz. Posso falar para ver se tá certo. Quem está falando? É a Aline. Fala, Aline. Como a política de redesconto bancário pode afetar a retração dos meios de pagamento? Na retenção de estoque de moedas relativamente aos ativos financeiros totais ou mesmo as outras formas de ativos implica um custo de oportunidade
posto que a moeda, por definição, não gera rendimentos. Quanto maior for esse custo, menor a propensão à liquidez. E como a taxa de juros real corresponde também a um custo de oportunidade de retenção de saldos monetários, ela atua como fator determinante de seus estoques mantidos pelo público. Além da taxa de juros, são também fatores determinantes da procura por moeda, as expectativas quanto à variação futura dos preços, os usos e costumes quanto aos prazos de liquidação de operações, os graus de desenvolvimento do sistema financeiro e um junto de condições estruturais, como a repartição de renda social. Perfeito. Tudo bem, a resposta está certa, mas tu entendeu toda essa resposta? Sinceridade, do fundo do... Precisa, Mais não ou precisa... menos. Eu pensei, eu li todo o livro, que eu ganhei o livro, né? Que esse do que o senhor. Agora eu esqueci o nome. Rossetti? Do Rossetti. Isso, eu tenho aqui esse baita livro que parece uma Bíblia. É gigante, é pesado pra caramba. E aí eu li a parte que é resumo, a parte que é completa, e, nossa, ontem de noite, tá, né, que eu parei nessas perguntas que eu fiz assim na semana, eu fiz o resto e deixei essas aí pra ontem. Daí, eu não sei, eu pensei, foi bem difícil de pensar, de achar, e pelo que eu achei ali foi mais ou menos isso. Não sei se tá Não, é certo. por aí. A ideia, né, é simplesmente o seguinte: o desconto bancário, né, é uma política do Banco Central. Né? O Banco Central, Sim. como o Sérgio falou, como eu enfatizei, é um banco normatizador, é um banco controlador, é um banco regulador. Né? Ele fiscaliza as operações, ele controla, ele regula, com o objetivo de quê? De garantir o bom funcionamento, a estabilidade do sistema financeiro nacional. E o que faz essa política de redesconto bancário? O Banco Central diz o seguinte: puxa, eu posso ser mais duro ou mais frouxo com os bancos comerciais e com todas as outras instituições financeiras que emprestam moeda, não só os bancos comerciais. Né? O sistema financeiro é mais complexo do que isso. Bom, se eu for mais duro, para ser mais duro, o que eu tenho que fazer? Nessa política de redesconto bancário, eu vou ter que cobrar juros mais altos. Toda vez que um banco tiver problema de liquidez, tiver dificuldade de operar no dia a dia, no cotidiano, de fazer essas atividades diárias, se eu for mais duro com ele, se eu estabelecer um limite de empréstimo, ou mais ainda, além desse limite, estabelecer uma taxa de juros muito alta para esse empréstimo, o que o banqueiro, né, o administrador do banqueiro, a administradora do banco vai pensar? Puxa, além de estabelecer um limite, né, para minha operação de liquidez, o Banco Central está estabelecendo um juro muito alto toda vez que eu vou lá pedir dinheiro emprestado para ele. Melhor não pedir dinheiro emprestado para ele. Né? Melhor não pedir socorro à liquidez. Mas de que forma eu posso fazer isso? Posso evitar de pedir dinheiro para o Banco Central? Simples, vou aumentar o meu encaixe técnico, vou aumentar o meu percentual de moeda que eu não empresto para os clientes. No momento que eu não aumento esse percentual, eu diminuo a chance de ter problema de liquidez. Por outro lado, eu também diminuo o volume de dinheiro disponível para emprestar. Consequentemente, eu diminuo o efeito multiplicador da moeda bancária. Então, toda vez que a política de redesconto bancário é mais rígida, né, há um limite para empréstimo, o juro cobrado é mais alto pelo Banco Central junto aos bancos comerciais, haverá uma retração dos meios de pagamento, ou seja, haverá uma retração da moeda disponível no mercado. Ok? Sim. Ficou claro? Sim. Obrigado, Aline, pela resposta. Quem é que responde a C? Ninguém responde? Vamos lá. Pode ser, professor, posso tentar? Pode ser, Sérgio. Vamos lá. Eu também procuro raciocinar como o senhor, de uma forma assim que fique mais tranquilo para a gente entender, porque na hora da sua questão na prova tem que ser curto e grosso, né? Senão a gente vai perder muito tempo até com isso. Uhum. Mas, então, explique como funciona a política de seleção de crédito.
E aí a minha resposta foi: a política de seleção de crédito é a elevação da taxa Selic, com o objetivo de reduzir a liquidez no mercado, reduzindo a oferta e crédito, e o contrário. Redução de taxas de juros Selic propicia a oferta de liquidez, pois com os juros baixos, o modelo de empréstimo facilita a tomada deste, ampliando a liquidez no mercado e estimulando o investimento dos agentes econômicos. Tá ok. Em parte está certo. Faltou uma questão, tá? A taxa Selic é uma taxa referencial. Ela é uma referência. Por isso que se chama taxa básica de juros ou taxa referencial de juros. A política de seleção de crédito não é só a taxa Selic. Por exemplo, o percentual de empréstimo, né, de empréstimo sob consignação não tem exatamente a ver com a taxa Selic. Né? Tu pode aumentar ou diminuir esse percentual, independente da taxa Selic. Então, política de seleção de crédito é o seguinte: o Banco Central pode estabelecer, primeiramente, condições mais rígidas para o empréstimo, mais garantias. O Banco Central pode determinar que os bancos comerciais diminuam o limite do cheque especial, né? Que diminuam o percentual de empréstimo compulsório, que só emprestem com prazos mais curtos, ou seja, cria uma série de dificuldades, de rigidez, para que o crédito seja expandido. Então, toda vez que o Banco Central é muito rígido nessa política, ele reduz o crédito e, por consequência, reduz a oferta de moeda no mercado. Ele também pode ser rígido, pode controlar esse crédito, aumentando a taxa Selic, como tu falaste. Por quê? Porque no momento que ela é uma taxa referencial, ela é uma referência para todas as demais taxas. Então, toda vez que o Banco Central aumenta essa taxa Selic, ela repercute sobre a taxa do cheque especial, a taxa de juros do cheque especial, a taxa de juros do cartão de crédito, ela repercute sobre a taxa de juros do empréstimo sob consignação, ela repercute sobre a taxa de juros de quase todo tipo de operação financeira. Por consequência, toda vez que o Banco Central aumenta a taxa Selic, vai ficar mais caro emprestar. Vai ser mais caro tomar emprestado do banco. Consequentemente, há uma redução do crédito, há uma redução do volume de dinheiro que vai circular na economia. Por quê? Como vai ficar mais caro emprestar, vai ficar mais difícil tomar empréstimo dos bancos, consequentemente, a oferta de moeda é reduzida. Ok? Entenderam a resposta? Sim, entendeu, Sérgio? Ficou bem melhor, professor. Então, tu falou uma parte, eu complementei falando a outra, ok? Show de bola, professor. Trabalho em conjunto. Valeu. 7, vamos na 7. Karine, fala 7. A Karine saiu, professor. Saiu, não tá aí? Vamos lá, quem é que tá na sala? Janice. Oi, professor, tá me escutando? Claro, eu sempre te escuto, guria. Ah, consegui um microfone, professor. Que bom. Consegui um microfone agora. Era o meu microfone que estava com problema. Professor, a única que eu não consegui fazer é essa. Eu não entendi direito essa tabela aqui, professor. Até gostaria que tu me explicasse. Sem problema. Então, lê para nós o enunciado. Tá. Explique o gráfico e responda de que forma essa taxa afeta o mercado financeiro e as decisões de investimento. Eu pergunto para vocês, a última taxa que tem aí é 6 de maio de 20, né? Desse ano, concordam? Que dia é hoje? Hoje é dia 31 de 10 de 2020. Essa semana não teve reunião do Copom? Sim ou não? Não teve reunião do Comitê de Política Monetária para definir a taxa Selic? Sim, teve. E o que foi definido? Aumentou a taxa Selic ou reduziu a taxa Selic?
Alguém sabe? Alguém leu? Ou estão mais preocupados com a Fazenda e a sei lá o quê? Bah, professor, eu não tive tempo mesmo, trabalhando direto e estudando. Então, Nossa, foi muito corrido essa semana. A taxa Selic não aumentou nem diminuiu, ela continua 2% ao ano. Ou seja, esse 3 que eu estou mostrando aqui, ó, agora, no dia 31 de outubro de 2020, está 2%. É a taxa de juros mais baixa da história do país. Isso é bom ou ruim? É bom, via de regra é bom, né? Claro que isso afugenta a entrada de investidores internacionais, né? Isso dificulta a captação de recursos por parte do governo. O governo vai ter menos dinheiro para captar esses recursos, né? Porém, em tese, é bom, né? Porque no momento que a taxa Selic ela é uma taxa baixa, ela estimula a economia, estimula o investimento, né? Porque as pessoas ficam pensando o seguinte: será que vale a pena botar o dinheiro na poupança? Será que vale a pena botar o dinheiro numa aplicação financeira com juro tão baixo? Não é melhor eu pegar esse dinheiro e investir no meu negócio, reformar minha pizzaria, comprar um apartamento, comprar reformar minha casa? Ou seja, quanto menor é a taxa Selic, quanto mais baixa é a taxa de juros, mais estímulo se tem para a economia, mais estímulo se tem para a produção, né? Mais as pessoas vão estar incentivadas em tirar aquele dinheiro que elas têm acumulado no banco, a poupancinha, as reservas que têm, e investir em negócios, né? Em fazer negócios. Então, taxa Selic baixa significa maior volume de dinheiro para investimento, para o setor real, para o setor produtivo da economia, né? Juros no mercado em geral também mais baixos, porque a taxa Selic é uma taxa referencial, ela é uma referência. Então, em tese, as outras taxas de juros, né, que acompanham a taxa Selic tende a cair também. É evidente que, por exemplo, a taxa de operações de crédito é infinitamente maior do que a taxa do cartão de crédito, né? É infinitamente maior que a taxa Selic. Mas aí tem outras coisas que explicam, pessoal. Por que a taxa de juros do cartão de crédito é muito alta? Porque a inadimplência do cartão de crédito é muito alta. Isso faz com que tu tenha muitos maus pagadores, né? Tu tenha uma quantidade muito grande de pessoas que não pagam ou não cumprem lá o prazo do cartão de crédito, o que faz com que a inadimplência do cartão de crédito seja muito alta e, por consequência, o juro também seja excessivamente alto, né? Então, mas, por exemplo, empréstimos que têm mais garantia, como empréstimo sob consignação, vai ter uma redução na sua taxa de juros. Então, a taxa Selic é uma taxa referencial. Ela é uma referência para todas as demais taxas do sistema financeiro. E mais do que isso, no momento que ela é muito baixa, como está atualmente na economia brasileira, ela estimula o quê? Ela é um dos fatores que estimula o investimento, a colocação do dinheiro, né, na atividade produtiva, na atividade real, na atividade de produção de bens e serviços. Então, uma taxa Selic baixa é um bom sinal, né? Digamos assim, uma das raras coisas boas que a economia tem atualmente, né? Tanta coisa ruim como desemprego, quebra de empresas, né? Uma série de coisas que estão acontecendo, mas a taxa Selic baixa realmente digamos assim, é uma notícia boa na economia brasileira. Tá, Alguma tem, pergunta? professor? Tem, é que assim, ó, tá, tu falou que ali, aqui tá no 3, né, professor? Aqui embaixo é a taxa Selic, certo? 6 de maio de 2020, né? Nós Tá. estamos hoje no dia 11, 31 de outubro. Tá. Então, eu sempre me guio por essa parte que começa aqui, professor, que eu não estava entendendo esse gráfico. Em 2019, ó, no início do atual governo, estava em 6,5% e atualmente está em 2%. Ele foi descendo aqui, tá. Então, aqui, quando ele estiver aqui no caso, então ele ficou bom, então, a taxa Selic? Diminuiu, né? Diminuiu bastante. Uhum. Tá ok? Ok. Alguma pergunta quanto a essa questão, pessoal? Não. Professor, eu tenho uma pergunta, mas não sei se é sobre a questão, é mais uma dúvida da taxa Selic. Sim, eu estou interrompendo aqui, pode falar.
Quanto menor a taxa Selic, então, fica melhor para investir no Tesouro? Sim, tu imagina o seguinte, tá? Hoje a poupança, por exemplo, um título do governo está pagando muito pouco. Tem gente que tem dinheiro sobrando, entendeu? As pessoas que têm dinheiro sobrando ficam pensando o seguinte: será que vale a pena eu ficar com esse dinheiro no banco que está remunerando muito pouco, que está me pagando muito pouco? Ou será que não vale a pena eu pegar esse dinheiro e reformar minha casa, aumentar o meu negócio, comprar um apartamento na praia, né, investir na atividade da construção civil? Né? Há uma série de coisas que podem ser feitas, né? Graças à redução da taxa de juros. É nesse sentido que eu estou falando, entendeu? É que eu sei que tem gente que investe na taxa Selic, no Tesouro Direto, no caso, né? É o Tesouro Direto, mas como está baixo, né, não tem muito sentido investir numa aplicação que tem pouco retorno econômico. Estou apresentando para vocês a planilha agora, Excel? Sim. Sim? Sim. Ok, então vamos para essa última. Então, assim, ó, resumindo, tá? Quando a taxa Selic está baixa, as pessoas pensam da seguinte forma: será que vale a pena manter o meu dinheiro na poupança? Será que vale a pena manter o meu dinheiro numa aplicação financeira, num CDB, num fundo de renda fixa, num título do governo? Ou será que eu vou pegar esse dinheiro e vou aproveitar que o juro está baixo, que o governo está pagando muito pouco, que o juro está muito baixo, e vou botar esse dinheiro na atividade produtiva? Vou comprar aquilo, vou trocar de carro, vou reformar minha casa, vou comprar novos móveis, se eu for um pequeno empresário, vou aumentar o meu negócio. É nesse sentido. Por isso que é bom taxa de juros baixa. Entendi, professor. Obrigada. Ok. Então aqui esse exercício é um multiplicador, não é isso? Da moeda, né? Quem é que não conseguiu fazer esse? Eu não consegui, professor. Tá, vamos lá. Então, depósito inicial, né? Vamos pegar, eu vou fazer um com vocês, o resto é tudo igual, né? Então, o depósito inicial é 50 mil, não é isso? 50 mil reais. Tá errado, ó, tem que arrumar. É 50 mil. Eu falei por 50 mil, ok? 50 mil, aqui também, 50 mil. Ok. 50 mil. Vamos botar. Eu falei 5 casas depois da vírgula, né? Vamos lá. Isso. Vamos aumentar aqui. Estão olhando onde é que o professor aumenta a casa? 5 casas. Botei 5 casas. Então tá, 5 casas, depósito inicial 50 mil. Aí vai, encaixe técnico, 10%. Como é que eu faço aqui? Eu faço 50 mil vezes 0,1. Concordam? Sobra quanto? 45 mil para empréstimo. Desses 45 mil, 30% vai ficar retido no mercado. Então, eu vou multiplicar esses 45 mil vezes 0,3. Vai sobrar quanto? Deixa eu diminuir aqui, tá muito... 31.500. Tá muito grande isso aqui. Não. Ó, saldo que vai sobrar 31.500. Esse dinheiro retorna para onde? Pro banco, para o sistema financeiro, não só para aquele banco que a pessoa que deu o depósito inicial, para qualquer outro banco, ou para vários bancos, uma parte para cada banco, 31.500. Aí como é que a gente vai fazer? Tudo de novo, 10% de 31.500, 3.150. Sobrou quanto? 31.500 menos 3.150, vai ficar 28.350. É o saldo disponível. Desse saldo disponível, 30% fica no mercado sob a forma de papel moeda, cédulas, moedinhas. Aí tu multiplica por 0,3. 28.350 menos 8.505 sobra 19.845. Vai para cá. E assim vai, ó, sucessivamente, fazendo em cada etapa. Qual foi a dificuldade de fazer isso?
A minha dificuldade, na verdade, foi no 2, não no primeiro. Tá, né? No item A, todo mundo conseguiu alguma pergunta? Agora é a hora, pessoal. Aproveitem. Alguma dúvida quanto a esse item A? Eu posso avançar? Pode Professor, avançar. o que eu ia falar é a galera sabe como fazer no Excel para que a fórmula continue toda. Se não sabe, nós temos uma monitora, né? Para Mas é ajudar, né, os alunos justamente nisso, né? então, a monitora vai ensinar, gente. E muito boa a monitora, nossa, fiquei contente com ela. Não exagera que estraga. Não Olha exagera que só estraga. você. Não, o que eu ia dizer é que, assim, vocês podem fazer da opção de copiar, mas vocês também podem fazer na célula, por exemplo, ali dos 50 mil. Se o professor clica ali em cima dos 50 mil, professor. Aparece ali no cantinho, quando vocês botam no cantinho de uma bifurcação, assim, aparece como se fosse uma cruzinha. Se vocês clicam 2 vezes na cruzinha, ele vai completar a tabela inteira. Não, calma. Aí se vocês fazem isso em tudo, ele vai copiar a fórmula, a primeira fórmula que vocês colocaram na tabela inteira, entendeu? Por exemplo, a primeira fórmula que a gente colocou na segunda coluna foi B11 vezes 0,1, né? 10%. Se vocês clicam 2 vezes, vai na tabela inteira, o de baixo vai ser B12 vezes 0,1, ele vai copiar a fórmula inteira, entendeu? Se alguém não entender, eu tinha feito um vídeo para alguma pessoa falando sobre isso, aí eu posso mandar para Isso, você. Foi para mim que tu fez a o pessoa vídeo, vai lá adorei. é isso que eu quero de ti, Esther. Justamente isso, ajudar as pessoas, né, dando essas dicas, tá? Eu mandei esse vídeo para a Janice, e caso alguém queira o vídeo, eu posso mandar também. Disponibiliza no grupo do WhatsApp. Tá, Tá. eu mando, eu tenho. Então Tá? tá bom. Valeu, Esther. Por favor, Tá. eu quero esse vídeo. Oi. O Excel ele é assim, no primeiro momento ele é meio complicado, mas assim, depois que você pega, você usa para tudo, é muito mais tranquilo, você não precisa fazer exatamente no papel, então é bem melhor. Uhum. Legal. Eu estou aumentando aqui o número de linhas só para vocês verem Já aquele mandei lá no efeito. grupo lá, tá? Para aí, deixa eu ver fazer uma coisinha ali. Eu pedi 50 etapas, não foi isso? Vou ver se eu faço aqui para vocês. Ó, não deu aqui. Bom, tá bom. Não deu aqui Eu fui arrastando, no caso, né? Dá para fazer como a Esther como a falou. Esther falou, né? Ou arrastando. Porque eu achei legal, interessante, que no final, quando dá o resultado ali do 30 mil, 31.500 ali, ele já automaticamente já vai para essa outra tela, né? Você já deixou uma fórmula meio pronta ali. Aí eu já deixei, né? Isso. Aí foi muito fácil de fazer o resto, porque só faz a primeira linha e eu, pelo menos eu fiz assim, eu só fiz a primeira linha e baixei da segunda coluna em diante. E automaticamente vai preenchendo a primeira coluna, então, ou pode fazer como a Esther falou também, que só clicando ali. Como é uma planilha pequenininha, o arrastar também não faz muito, não é muito difícil, né? Quando, claro, fosse gigantesca, daí acho que ia ficar eternamente baixando. Mas então no cliquezinho é mais rápido mesmo. Tá, pode ser também. E a fórmula é simples, né? Eu acho que, tipo, nesse aí é muito legal, porque a fórmula é muito simples. É só multiplicação e subtração. Então, tipo, não tem muita fórmula. Então. Perfeito. Olha aqui, pessoal. Ótimo. Não, o professor aumentou o número de linhas, tá? Observem, por isso que o professor colocou várias casas depois da vírgula. Olha lá no final, ó. Deixa eu ver quantas etapas o professor fez aqui.
Ó, 43 etapas o professor fez aqui, tá? E lá no final já está muito próximo de zero. Aquilo que o professor falou, nunca vai chegar a zero, tende a zero, ó. Estão vendo aqui a última? Isso aqui nada mais é do que um somatório, ó. Tá? Ficou 135,135. Como é que eu chego a esse valor aqui, ó? Eu posso chegar pela fórmula, aplicando, ó, já estou na B agora, calcule o multiplicador. Como é que eu calculo o multiplicador? Usando a fórmula. 1 menos R vezes 1 menos C. O R, qual é? O R é o 0,3, taxa de retenção. E o C é reserva técnica, né? 0,1. Então fica 1 menos 0,3 dá 0,7. 1 menos 0,1 dá 0,9. 0,7 vezes 0,9 vai dar 0,27. 1 menos 0,27... Ah, não, desculpe. 0,7 vezes 0,9 dá 0,63. 1 menos 0,63, 0,37. 1 dividido por 0,37 vai dar 2,702. O que é esse 2,702? Ó, 2, estou copiando aqui, ó. 2,702. 2,702 vezes a quantidade inicial qual era? 50 mil, não é isso? Vai dar um número muito próximo do quê? É que aqui faltou casa, ó. Só um pouquinho aqui. Vamos dar 1 igual a 1 dividido por 0,37. Ai, errei aqui. Peraí, só uma coisa. Aqui faltou igual. Igual, onde é que está o igual? Está aqui. Ok, 1,037. Só que isso aqui não é financeiro, isso aqui é um número qualquer. Isso aqui não é um número... Trancou agora. É um número geral. Eu vou aumentar o número de casas aqui. Ok. Ó, o professor agora calculou isso aqui. Agora vai pegar essa fórmula aqui. Vai ser igual a essa célula aqui, vezes 50 mil. Pronto. Fechou o mesmo número ou não fechou? Estão enxergando aqui? Não fechou o mesmo número da soma, pessoal? Sim. Entenderam o que o professor fez? Para calcular o multiplicador? Sim ou não? Sim. Pode fazer de novo, professor? Eu não entendi. Como é que tu chegou lá? O professor pegou a fórmula do multiplicador. Tá. Entenderam a fórmula do multiplicador? Por que está o 0,3? Por que está o 0,1 aqui? Como é que fica 0,7, 0,9? Esse 0,1 saiu da onde, professor? É esse que eu estou olhando. O 0,1 saiu daqui, ó, denunciado. Olha aqui, vamos lá. Qual é o encaixe 10%? técnico? Ah, tá, do encaixe A técnico. taxa de reserva técnica é 10%, a taxa de retenção é 30%. Tá. Então, vamos lá. 1 menos 0, ó, tô aplicando a fórmula. 1 dividido por 1 menos 0,3 vezes 0,1. Fica 1 menos 0,7 vezes 0,9. Multiplicação primeira. 0,7, 0,9, 0,63. 1 menos 0,63, 0,37. 1 dividido por 0,37 vai dar isso aqui, ó. O professor vai colocar em azul. Tá? Aí o professor vai pegar essa... O que é SM? É um multiplicador da moeda bancária. Ou seja, quantas vezes a moeda se multiplicou ao longo de N etapas, infinitas etapas. Tá? A gente botou 43, eu poderia botar aqui no Excel milhões de etapas, né? E ainda teria efeito multiplicador. Então, durante N etapas, o efeito multiplicador foi 2,702. Para eu comprovar que está certo, basta fazer o seguinte, ó, pegar esse valor que eu calculei, 2,702, e multiplicar pelo depósito inicial. Qual é o depósito inicial? 50 mil. 50 mil. 50 mil, tá aqui, ó. 50 mil. Então, vou pegar esse 50 mil, multiplicar pelo multiplicador da moeda bancária, vai dar o total, a soma total de moeda. De 50 mil reais inicial, a moeda se transformou-se em 135.135 reais com 135 centavos. Ou seja, a moeda multiplicou-se 2
703 vezes. 2,703 vezes. Por quê? Porque 50 mil vezes esse númerozinho aqui vai dar 135 mil, 135 com 135. Ok ou não? Sim. Agora foi. Então, vale o mesmo para 2, né? Acho que é isso, né? Tinha mais exercício? Não. Professor, como é que faz a segunda coluna da 2? Eu não consigo entender. Qual é a segunda coluna da... Da 2. Essa aqui? Não. A D? Não, da outra guia ali embaixo. Tem a outra... Do exercício 2, desculpa. Não é a mesma coisa? Não é. Não, o senhor fez fez mais um ali diferente. Aqui tu faz o seguinte, né? A taxa de reserva técnica é 10%, a taxa de retenção. Aqui tu vai botar o seguinte, ó. Tu vai aumentar aqui, ó. Tu vai botar taxa de reserva é 10 e a taxa do governo é 20. Em vez de botar, tu vai multiplicar aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem. Eu acho que agora você falando, eu entendi. Era só botar, ao invés de botar 10 e depois 20, é só botar 30%. Eu somei, eu coloquei 30. Professor, às vezes, também me perguntaram isso, se primeiro fazia 10%, aí pegava o valor e depois botava 20%. Mas, na verdade, Não, mas eu já botei, olha aqui, pessoal, tô botar em verde aqui, ó. Eu já dei a dica no próprio exercício, ó. 10 mais 20. Tá. Entendi. Eu botei 30 também. Aí tu calcula os 30. Direto. Eu botei direto 30. Por que tu soma direto? Porque o dinheiro entra no banco, tá? Eu, Ricardo, depositei 50 mil no banco. 10 fica sob a forma de encaixe técnico. E 20 vai direto para o Banco Central sob a forma de recolhimento. Então, 20 mais 10, 30. O banco vai ficar disponível para o banco emprestar, vai ficar só 35. E aí começa toda aquela operação. Quem é que fez a pergunta inicial? Foi a... Juliane. Entendeu, Juliane? Entendi. Ficou claro mesmo? Ficou claro. É que o dia que eu peguei para fazer a planilha não foi um dia muito bom. Professora, eu fiz na mão primeiro para poder ter certeza que era assim mesmo. Pode fazer na mão, pode fazer no computador. Ok, pessoal? Hoje a nossa aula já foi mais de uma hora. Certeza, e a última lá com as perguntas, assim, professor? Oi? Os últimos exercícios lá tem umas perguntas. Eu não estou enxergando esses exercícios. É lá na guia, é lá na última guia. Tem exercício 13 e tem o 4, que é no 4, se não me engano. Peraí, deixa eu ver se eu consigo chegar lá, porque a tela não está me ajudando. Professor, lá no Moodle a gente vai poder colocar os 2 arquivos? Sim. Sim, aceita? Tá, obrigado. Aceito, o Moodle aceita. Essa aqui é? Isso. Qual o efeito do aumento da taxa de recolhimento compulsório? Aumenta ou diminui o efeito multiplicador da moeda bancária? Quando o governo colocou o recolhimento compulsório, é só comparar a planilha 1 com a planilha 2. O que aconteceu? O efeito multiplicador aumentou ou diminuiu? Eu coloquei esse valor que retorna para o banco diminui. Diminui? Não é o valor que retorna para o banco. O valor disponível que o banco vai ter para emprestar, olha aqui, ó. Olha aqui. Fica menos do saldo disponível para empréstimo. Olha aqui, ó. Antes o banco tinha disponível, na primeira etapa, o banco tinha disponível quanto? 45 mil. Agora, na segunda... Não, mas o 45 mil não é o de empréstimo? É, o que ele tem disponível para empréstimo, né? Com o depósito compulsório, o banco vai ter menos dinheiro para emprestar. Olha aqui é sem depósito compulsório, concordam ou não? Quanto que o banco tem disponível? Tem saldo disponível, professor. 45 mil, não é isso? Vou repetir. Sim. Aqui não tem recolhimento compulsório. Quanto é que o banco tem disponível para emprestar na primeira etapa? 45 mil. O que acontece aqui? Aqui tem recolhimento compulsório. Qual é a quantidade disponível? 35.
Aumentou ou diminuiu o dinheiro disponível que o banco tem para emprestar? Diminuiu. Por consequência, quanto maior o recolhimento compulsório, maior ou menor o efeito multiplicador da moeda bancária? Menor, acho. Acho que menor. Vou repetir. Quanto mais o governo tira de dinheiro do governo, quanto mais o governo aumenta essa taxa, ou seja, permite que o banco diminua o dinheiro, diga assim, impede que o banco empreste uma quantidade maior de dinheiro. O efeito multiplicador será maior ou menor? Olhem aqui. Menor. Será menor. Vamos lá de novo. Vamos calcular. Olha aqui, ó. Quanto é que deu o efeito multiplicador aqui? Sim. Na planilha A, quanto é que deu o efeito multiplicador? 2,702, não é isso? Estão olhando? 702, é. E agora, vamos lá. Com recolhimento compulsório, quanto é que ficou? Vamos fazer aqui. É igual a... Qual é a taxa? É igual a... Só um pouquinho. É igual a 1. Vamos aqui. Igual a... Essa taxa aqui, para isso, então agora me deu um branco. O multiplicador foi 1,960. Ah, tá. É igual a 1 dividido por 0,51. Aqui a taxa. Não, tem alguma coisa errada aqui. 1 dividido por 0,51. O que eu errei aqui? Ah, tá. Para. É que tá em dinheiro ali. Tá em moeda. Eu acho que tá em moeda. Tem que mudar. Para. 0. Tá. Deixa eu mudar aqui. Tira a moeda. Ok. Aumentar o número de casas. Ok. Pronto. Vou aumentar o tamanho aqui. Aumentar o tamanho para 14 e vou botar em azul como estava lá. Vamos lá de novo. Eu pergunto para vocês, o efeito multiplicador sem a taxa de recolhimento compulsório era 2,70, não é isso? Com a taxa de recolhimento compulsório aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Ou seja, o efeito multiplicador vai ser maior ou menor na moeda bancária? Menor? Menor. Né? Vai ser menor o efeito multiplicador da moeda bancária. É, porque eu vou ter que ficou menos saldo disponível para empréstimos aqui, então, menor. Então, vamos lá. Vamos repetir. Qual o efeito do aumento da taxa de recolhimento compulsório? Toda vez que o governo aumenta a taxa de recolhimento compulsório, tem menos moeda disponível para os bancos emprestarem. Por consequência, o efeito multiplicador da moeda bancária é menor. A expansão da oferta de moeda, é menor. Reduz o crédito disponível no mercado. B. O que aconteceria se o público diminuísse a retenção de dinheiro na forma de papel moeda? O que aconteceria se menos dinheiro ficasse circulando com o Ricardo, com a Tabata, com a Janice, com a Esther, com a Ângela, com o Sérgio, e mais dinheiro voltasse para o banco? Haveria um aumento ou uma diminuição da oferta de moeda? O que vocês acham? Esther? Não está mais a Esther também na sala? Esther não está na sala, né? Ok, vamos lá. Então, assim, o que aconteceria, pessoal? Toda vez que... Diminuiu a circulação de papel moeda, botei. Não, vamos lá, vamos com calma. Não, tá errado? Não, tá errado. A Esther colocou no grupo, professor, que não está podendo falar agora. Não tem problema. Vamos terminar a aula, depois a aula que vem nós vamos revisar no chat, isso aí. não no grupo. Então é o seguinte, o que aconteceria se o público diminuísse a retenção do dinheiro na forma de papel moeda?
se o público retém menos moeda na forma de a notinha do Lobo-Guará, a notinha a moedinha, mais dinheiro volta para o mercado financeiro, mais dinheiro volta para os bancos. Quanto mais dinheiro volta para o banco, mais dinheiro o banco tem para emprestar. Quanto mais dinheiro o banco tem para emprestar, maior é o efeito multiplicador da moeda bancária. Então, toda vez que diminui a retenção do dinheiro, ou seja, toda vez que no mercado fica menos gente comprando e vendendo com moedinha, com papel, com Lobo-Guará, mais dinheiro volta para os bancos comerciais. Quanto mais dinheiro volta para os bancos comerciais, maior é o volume de empréstimos e, por consequência, maior o efeito multiplicador da moeda bancária. E, por último, quais as vantagens e desvantagens dos bancos reduzirem ou aumentarem a taxa de reserva técnica? Basicamente é essa. A vantagem é que quanto menor a reserva técnica, mais o banco tem dinheiro para emprestar. Quanto mais o banco tem dinheiro para emprestar, mais ele vai ganhar dinheiro, né? Porque o banco ganha dessa forma, né? O banco ganha emprestando dinheiro. Então, a grande vantagem de o banco ter uma taxa de reserva técnica baixa é que ele vai ter mais dinheiro disponível para emprestar e, por consequência, aumentar os seus lucros. Qual é a grande desvantagem? É que ele pode ter problemas de liquidez, ele pode ter problemas de operação. É como um mercado, como uma loja que não tenha troco, que não tenha dinheiro no caixa disponível. Ela vai ter dificuldade para atender os seus clientes, para fazer essas operações do dia a dia. Então, tem vantagem? Tem. O banco vai ter mais dinheiro para emprestar e, por consequência, aumentar os seus lucros. Tem desvantagem? Tem. Se ele diminuir muito essa taxa de reserva técnica, o que vai acontecer? Ele vai ter pouco dinheiro no caixa e poderá ter dificuldades para fazer essas operações do dia a dia, do cotidiano. E até mesmo, em alguns casos, terá que pedir dinheiro emprestado. Para quem? Para o Banco Central. Através de que forma? Através da política de redesconto, ou seja, através das operações de socorro à liquidez. E para isso vai ter que pagar juros. Ok, pessoal. Professor, não, rapidinho, eu não estava podendo falar lá naquele momento, mas na AB, alguém tinha me perguntado sobre isso, e eu penso, quando eu fui responder a pessoa, eu pensei no seguinte: o saldo disponível para o empréstimo, quando ele é dividido em moeda retida no mercado e o saldo que retorna para o banco, ele é como se fosse o 100%, né? O saldo disponível para o empréstimo, 100%, e aí moeda retida no mercado, no caso ali nesse exemplo, foi 30%, e o saldo que retorna aos bancos, 70%. Então, se você diminui, por exemplo, botando de 30% para 20%, consequentemente, 80%, que é o saldo que retorna para os bancos. Então, se vocês pensarem na porcentagem, se você diminui a moeda retida, a porcentagem da moeda retida pelo banco, consequentemente, o saldo retorna 80%, né, supondo, retorna para os bancos. Assim, é isso aí. A ideia é essa a lógica. E é isso que eu quero que tu tente explicar para eles, né? Dentro dessa lógica de que basicamente o que faz o Banco Central? O Banco Central ele atua, né, nesse processo de multiplicação da moeda bancária, diminuindo a expansão ou aumentando a expansão. Depende do objetivo dele, depende do que ele quer realmente para a economia. Ok, pessoal? Podemos encerrar a aula de hoje? Sim. Tranquilo, professor. Sim, professor. Então, conselho, deem uma boa revisão, né? E nós vamos ter uma revisão ainda antes para a prova, né? Mas essa matéria é a mais difícil, a mais complexa, é a mais pesada de todas elas que a gente viu até agora. Então, peço que deem atenção a essa matéria, né? Toda vez que vocês precisarem de ajuda, peçam a mim, peçam a Esther, né? A Esther, claro que tem mais tempo, tem mais disponibilidade, né? Para isso, mas também o professor é um canal para atender vocês. Tá ok? Ok, professor. Ok. Boa tarde. Então tá, uma boa tarde para todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Valeu.